Olá pessoal, bem-vindos ao canal Conhecimento do Eu, aqui onde eu trago minhas experiências com várias ferramentas de autoconhecimento e hoje eu decidi trazer uma experiência, na verdade, uma prática, uma atividade que eu tenho feito agora que eu estou estudando o tarot, que eu decidi que ia contar para vocês como é que está sendo minha prática, meus estudos de tarot. Então é uma atividade que eu tenho feito nesse momento de estudo. Eu vi isso e achei interessante e agora eu estou praticando, que é contar uma história através do tarot. Usar o tarot para contar uma história que, de certa forma, ajuda-nos a fixar os conceitos, o entendimento das cartas, a inserir essas cartas em várias situações. Eu estou usando o processo da seguinte forma: como contar uma história. Estou fazendo tiragem com 3 cartas e a partir dessas 3 cartas eu estou criando uma história. Normalmente eu estou preferindo, acho que é possível também, mas eu estou preferindo sempre que tenha um arcano maior dentro dessas cartas. Então eu estou usando o baralho com todas as cartas misturadas e vou tirando 3 cartas e estou tirando até sair um arcano maior, aí eu conto a história. Ou seja, sempre eu prefiro que tenha pelo menos um arcano maior, acho que me ajuda a dar um direcionamento. Se tiver mais que um, tudo bem. Então, sempre eu vou tirando até que tenha pelo menos um arcano maior. Eu vou fazer esse exercício com vocês aqui, para vocês verem como é que é. Ainda estou praticando. Espero que vocês também pratiquem, caso estejam estudando tarot ou já sejam profissionais no tarot. É uma atividade bem legal, bem divertida. Eu tenho aqui o meu baralho, que eu já falei dele aqui, já tem um vídeo falando do meu deck. Então eu vou aqui embaralhar as cartas. Vou embaralhar as cartas para tirar 3, para ser a base da nossa história. Torcer para ter um arcano maior, para não ter que tirar várias vezes. Então, vou tirar uma aqui, o 7 de paus. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Tirar outra. Já temos um arcano maior. A morte. E vou tirar outra aqui. 3 de espadas. Então serão essas 3 cartas que a gente vai usar. 7 de paus, a morte e 3 de espadas. Vamos usar elas aleatoriamente, não necessariamente na ordem. Primeiro eu vou pensando o que cada carta significa, que para mim ter o 7 de paus, para mim remete a muita luta, remete a alguma luta, alguma pressão, força. A morte de encerramento de ciclos e o 3 de espadas de alguma dor, sofrimento. Mas para isso eu vou usar também o meu livro, um livro para ler um pouco de cada uma das cartas, para me dar um pouco mais de contexto. Esse é meu pensamento inicial quando eu vejo essas 3 cartas, mas eu uso o livro também para me dar mais contextos, para poder criar minha história. E muitas das vezes eu também gosto de relacionar a mim mesma alguma situação da minha vida. Acho que fica mais fácil para criar a história. Eu vou usar este livro, que eu já falei dele, dos livros que eu estou usando para estudar. Esse livro que é 78 Tons de Tarot. Aqui no final do livro ele fala um pouquinho, ele tem um texto falando de cada carta, quando ele sai na tiragem, significado. Mas eu vou aqui no final do livro, ele tem um resumo bem curtinho, mas 3 palavras de cada carta.
A morte que saiu. Aqui eu vou mostrar aqui. A morte saiu e ele fala. A morte fala de mudança, fim de ciclo, renovação, transição. Dependência, perdas, medo de mudança, mentalidade tóxica. Cada carta tem o seu aspecto de luz e o seu aspecto de sombra. Ou seja, nenhuma das cartas é só coisa ruim, nenhuma das cartas é só coisa boa. Porque a gente pode estar quando sai a carta pode ser numa vibração positiva ou negativa, ou seja, luz ou sombra da carta. Então, falando na morte, tem um aspecto positivo, que é a mudança, fim de ciclo, renovação, transição, ou dependência, perda, medo de mudança ou mentalidade tóxica. Agora vamos para o 7 de paus. Vou ver o que o livro fala aqui sobre o 7 de paus. Aqui tem, abri a página que fala dos naipes de paus. 7 de paus, no seu aspecto de luz, fala de defesa, obstáculos, competição e proteção. Nos seus aspectos de sombra, falta de confiança, conflito, pressão e desistência. E vamos para 3 de espadas. Vou abrir aqui a página onde fala dos naipes de espada para vermos o que fala. Aqui temos que o livro fala dos 3 de espadas. No seu 3 de espadas, aqui. 3 de espadas. Fala no seu aspecto positivo. Fala de perdão, recuperação, resiliência. E no seu aspecto negativo fala de sofrimento, tristeza, separação. Eu pensei em usar o 3 de espadas como minha base, que seria... Vou levar para um âmbito profissional, alguém que está sofrendo, está em conflito, alguém que está sofrendo, está em conflito num determinado trabalho que exerce, não está feliz lá, mas meio que está em certo conflito e mantém-se lá pela questão de status profissional, mas a pessoa não se encaixa lá, não se enquadra lá, não quer estar lá, então vive um conflito dentro daquilo, se deve continuar lá pelo status ou deve sair. E depois eu vou usar a carta da morte, que a pessoa decide, de tanta pressão, de tanto sofrimento que aquele lugar está causando, aquela profissão está causando, que a pessoa não está se enquadrando lá, a pessoa decide romper, ou seja, decide sair de lá, desse trabalho, pode ser dessa empresa, decide encerrar esse ciclo. Então, a carta da morte. Mas ao encerrar esse ciclo, a pessoa sofre muito, sofre bastante. Então, vem aí a dor de ter finalizado, de ter encerrado esse ciclo. A pessoa encerra esse ciclo e sente essa decisão causa muita dor e muito sofrimento. Então, basicamente, a história vai ser resumida em alguém que está num trabalho que não é feliz, não está bem, mas se mantém lá a todo custo por status, só que depois de muito sofrimento a pessoa decide sair, ou seja, encerramento desse ciclo, mas isso lhe causa muita dor, muito sofrimento. Então, essa foi a história que eu consegui criar aqui. Levei para o profissional, podia levar para o campo amoroso ou, sei lá, uma outra área da vida. Eu levei para o profissional a partir dessas 3 cartas que saíram. É um exercício que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Às vezes,
é um pouco mais simples, algumas cartas são mais simples para mim de criar, outras exigem um pouco mais de trabalho. Ainda bem que saíram essas que eu consegui fazer com mais simplicidade para vocês aqui a gravar. Me contem se vocês sabiam desse exercício, se fazem esse exercício, se gostaram. E essa foi a experiência de hoje. Espero vocês no próximo vídeo.